O que fazer com a subida constante dos preços dos materiais de construção no mercado? Em 2023, no princípio do ano, o saco de cimento de 50 quilos estava a 3.000 kwanzas. Em junho do mesmo ano, o preço foi para 4.000 kwanzas. E atualmente ele varia entre 5.000 a 6.500, dependendo do fornecedor, quer seja um mercado informal ou um mercado formal. Não parece, mas ninguém constrói apenas com um saco de cimento. Então, se antes você comprava 50 sacos de cimento, que equivalem a 2.500 quilos, ou seja, 2 toneladas a 150 mil kwanzas, hoje você precisa de mais do que isso. Para os mesmos 50 sacos, os mesmos 2.500 quilos, as mesmas 2 toneladas e meia, você precisa de desembolsar 225 mil kwanzas. São 75 mil kwanzas a mais do que antes. Dinheiro que você podia colocar em outros materiais, como acabamentos, madeira, qualquer outra coisa. Mas hoje vai estritamente para o cimento. Isso sem contar o transporte, a carga e a descarga. E como não devia deixar de ser, todos os outros materiais acompanharam a mesma tendência. Tudo subiu. Agora você deve estar a pensar se realmente vale a pena construir, se realmente vale a pena terminar a sua casa, terminar o seu sonho, visto que as condições estão cada vez mais apertadas. Então, deixa-me servir-lhe de alerta e lhe dar um exemplo. Imagine que neste momento você tem a sua obra em curso, mas paralisou por causa desta alteração constante dos preços e atualmente se encontra na renda. Passado um ano, você vai pagar um valor em renda e, passado 2 anos, você vai pagar o mesmo valor em renda ou não, não importa. Mas, em renda, no final de um ano, no final de 2 anos, 5, 6, 10 anos, a casa nunca será sua, mas você terá pago este valor de qualquer forma. No entanto, para a sua obra, para a sua casa, ao final de um ano, investindo este valor, você estará um pouco mais próximo de girar a chave. Então, no final de 5 anos, no final de 10 anos, este valor investido lhe entregará a sua casa. Ou seja, você comprará todos os materiais necessários para terminar e ter a sua própria casa, o seu próprio imóvel. Por isso é que eu, Engenheiro Oliveira, vou deixar aqui algumas dicas para que você tenha mais ferramentas para combater esta subida de preços. E se não conseguir combatê-la por completo, pelo menos conseguir manobrar em vias a chegar ao seu objetivo final, que é a construção e o girar da chave da sua casa. Esta serve para você que vai começar agora e para você que já tem a sua obra um pouco mais avançada. Um orçamento nada mais é do que um documento que detalha exatamente tudo o que você fará. Ou seja, o quanto você comprará, para onde você comprará, a quantidade, o preço por cada unidade, o preço total, o preço do transporte, o preço da carga e da descarga. Tudo quanto você gastará na sua obra deverá estar previsto no orçamento. E estes custos para cada serviço acumularão e darão um total que representa o valor a ser investido. Culminará com a finalização da sua obra, ou seja, representam o valor que você terá que desembolsar para ter a sua casa concluída, fazendo com que você não esteja a gastar simplesmente por gastar, colocar o dinheiro sem saber realmente o que o horizonte promete. E se você estiver a iniciar a sua obra agora, por favor, não cometa o erro de avançar sem um orçamento. Você vai dar passos em falso, vai dar passos que na verdade não sabe para onde vão te levar e isto vai acabar por gerar muita frustração. Então, eu recomendo vivamente que antes de construir a sua casa, antes de iniciar a construção da sua casa, tenha um orçamento definido para que você realmente saiba o quanto vai gastar e consiga planear melhor o seu investimento para ter a sua casa. E para você que tem a sua obra mais avançada, já tem umas etapas concluídas e quer terminar, eu recomendo ainda assim ter um orçamento. Pode estar te perguntar, mas por que eu terei um orçamento agora se a minha obra já está avançada? Porque ainda tem coisas por fazer. Ou seja, se você já tem as fundações feitas e faltam os pilares e as alvenarias, é necessário ter um orçamento para essas partes restantes. Ou seja, parta de onde se encontra, qualquer que seja a etapa que já esteja concluída, e tire o orçamento para cada uma das etapas por fazer, fazendo com que no total, no final, você terá um total para o quanto terá que gastar para ter a sua casa, não contando aquilo que já fez. Número 2. Tenha um cronograma de investimentos. Se você tem um orçamento definido,
você sabe quanto vai gastar no total para ter a sua obra terminada. Mas isso não quer dizer que você tenha este dinheiro disponível para avançar. Pode ser que você trabalhe pelo seu dinheiro e, à medida que vai recebendo, invista por partes na obra. Por isso é que, com um orçamento, você sabe exatamente o que você irá gastar e com um cronograma de investimentos relacionado com o quanto e como você ganha, com que frequência você ganha, você consegue elaborar um plano para os investimentos. Então, se você tem que construir a alvenaria e precisa de um valor X, e você ganha Y por cada mês, você já sabe que tem que separar uma parte desse Y até chegar no total do X, que é o valor da alvenaria, para conseguir ter o valor total para concluir a alvenaria. Nós já temos vídeos aqui no canal em que nós falamos sobre como construir por partes sem se frustrar. Então, tendo um cronograma de investimentos, você já sabe exatamente quanto tempo levará para você ter a sua casa concluída. Quer seja iniciada agora, de raiz, ou continuada a partir de onde parou. Então, tenha um cronograma de investimentos para a sua obra, para que todas as outras partes da sua vida não saiam a sofrer, porque você vai agora investir pesado na sua obra. Na verdade, devia ser o contrário, deve ser o contrário. A obra gera muito estresse. Então, para minimizar o estresse, você tem que saber exatamente como vai gastar o seu dinheiro. E um cronograma de investimentos é a solução para isso. Número 3, compre em volume. Tendo o cronograma de investimentos, significa que você vai preparar a quantia total para iniciar e concluir um trabalho, incluindo a aquisição do material em si, transporte, carga e descarga na sua obra e o pagamento da mão de obra. No entanto, você vai comprar o material lá na praça, lá no mercado, e você deve comprar em volumes. Isto para que você tenha a possibilidade de negociar por descontos maiores. Porque se você comprar como nós estamos acostumados a comprar bocado a bocado, você perde o poder de negociação. O poder de negociação reside exatamente no volume de compra. Quanto mais você comprar, mais desconto você conseguirá negociar. Quanto menos, menos desconto você conseguirá negociar. Então, compre sempre em volumes, tenha um cronograma de investimentos que lhe permita fazer este tipo de negociação, porque você vai conseguir se preparar para iniciar e terminar uma fase por completo e não cometa o erro de comprar bocado a bocado, porque isto vai fazer-lhe gastar muito mais dinheiro do que vai gastar por construir por etapas. Então, valorize o seu dinheiro e aplique esta técnica. Número 4, tenha os projetos executivos prontos. Essa não podia faltar. Eu falo sempre dos projetos aqui, porque o projeto é a base da obra. É do projeto que sai tudo que se fará na obra. O orçamento sai do projeto. No entanto, você pode fazer um orçamento assim, de uma forma aleatória, recolhendo algumas informações daqui, daqui, dali, e ter uma visão, uma ideia do que vai gastar. Mas se quiser ter um orçamento preciso com todos os pontos nos i, traços no T, você tem que ter um projeto executivo. O projeto executivo serve não só para o orçamento, mas também para a certeza de que o projeto, de que a obra vai ser executada conforme o projeto. Ou seja, se você vai construir por partes, é conveniente que tenha todas essas partes perfeitamente encaixadas uma na outra. De forma que, quando você terminar a fundação, iniciar as alvenarias ou iniciar a execução dos pilares, você não esteja a construir desfasadamente. A pessoa que vir fazer as alvenarias, se não for a mesma que fez a fundação, vai iniciar com uma outra ideia. E se você não lhe dar a base para essa execução, que é o projeto executivo, com todos os pormenores e detalhes para que ele possa realmente entender o que vai ser executado, ele vai fazer da sua ideia. Isso pode gerar diferenças naquilo que o construtor da fundação idealizou. Então, não cometa este erro, porque as obras são sequências. Tudo é uma sequência. São todas fases antecessoras e predecessoras de si mesmas. Você não vai passar para a eletricidade sem ter as alvenarias, não vai passar para o reboco sem ter a hidráulica feita, não vai passar para a pintura sem ter o estuque feito, por exemplo. Então, ter um projeto executivo definido permite-lhe essa clareza, porque você vai trabalhar com muita gente na sua obra e dá-lhes também esta clareza, fazendo com que todos os envolvidos estejam alinhados com o norte do projeto, fazendo com que desta forma o orçamento tenha mais possibilidades, mais chances de ser realmente concluído e cumprido conforme idealizado. E foi isso.
Eu sou o Engenheiro Oliveira e se chegaste até o final, eu agradeço. Muito obrigado pela tua atenção. E se gostaste deste vídeo, se te foi útil, subscreve aqui ao canal, deixa o teu like, porque assim o YouTube entende que isso é um bom conteúdo, é um bom canal e vai apresentar para muito mais gente que possivelmente esteja a precisar desta informação. Então, muito obrigado pela tua atenção. Continua a seguir para mais dicas do que fazer com a subida dos materiais. Muito obrigado, até o próximo bloco.